Caralho, dia 17, cara, dia 17, passamos da metade, literalmente. Dia 17 do desafio, 30 dias de código com Sanchão. Todo dia aí fazendo mais uma questão do LeetCode para ficar pronto para as entrevistas, para manter aquela famosa constância e começar a reparar nos padrões de código das entrevistas aí, beleza? Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui em algum lugar, vai estar aqui em algum lugar. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para as Code Interviews. A gente tem uma comunidade no Discord também que a gente está fazendo essas questões quase todo dia. A gente está tendo mentoria lá, tá falando sobre currículo, falando sobre inglês, tá tendo evento lá na nossa comunidade do Discord. Então clica aqui embaixo para você entrar na nossa comunidade e ficar junto aí, ter um grupo forte de estudos para você conseguir passar na sua Code Interview. Afinal, fazer uma mock, por exemplo, com uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, são coisas completamente diferentes, beleza? Já tô com o meu pato aqui no microfone. Cadê o Juliette? Juliette, a bênção do Juliette está dada. Então, acho que agora é aquela famosa hora, a gente pode ir para a questão, a gente pode amassar mais uma questão e rezar pra gente conseguir o accepted, beleza? Peguei outra questão de grafos aqui. Aqui, a gente vai fazer questão de grafos até cansar. São as primeiras questões, pelo menos para mim, que a gente faz aqui, que tem um contexto um pouco mais rebuscado, né? A gente estava fazendo questões muito clássicas de grafos, onde o algoritmo era muito clássico, era só fazer o algoritmo clássico e simplesmente você conseguia passar a questão. Mas agora, vamos começar a sempre piorar as coisas. Então, para o vídeo aí, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e dá uma lida na questão, pensa nas perguntas que você faria para o entrevistador, pensa nas possíveis soluções, que tipo de algoritmo você usaria, nem que seja para decidir entre os dois clássicos aqui, mas tenta decidir um só para você ter uma base aqui de raciocínio antes de começar o vídeo, beleza? O Pato já autorizou aqui, parece que você parou o vídeo e leu. Vamos começar a questão aqui. Então, a gente precisa achar esses nós no grafo aqui, que eles são safe states. O que é um safe state? Primeiro, ele define terminal node aqui, é o nó que não tem ninguém, né? Então, o 6 aqui ele não chega em ninguém, o 5 aqui não chega em ninguém. E é isso? É isso, sim, que os 6 eles são terminal nodes aqui. E um safe node é um node que, para todo o caminho daquele nó, a gente precisa chegar num terminal node. Isso já é bastante interessante, porque se a gente for olhar as questões de grafos que a gente fez há um tempo atrás, ontem, aliás, nos dias atrás, né? A gente não tinha essa condição. Agora a gente quer os nós que todos os caminhos possíveis daquele nó cheguem num terminal node. E a gente precisa retornar esses nós aqui pro nosso problema. Então, perguntas básicas para se fazer numa entrevista aqui. No caso da entrada vazia, se essa entrada aqui estiver vazia, provavelmente a gente vai retornar um vetor vazio. Não sei se tem nenhum caso aqui. Aliás, ele até fala aqui que seu grafo tem pelo menos um nó, né? Your graph may contain self-loops. Então, perguntar na entrevista também se o grafo tem loops e self-loops. Qual que é a diferença de um loop para um self-loop? O self-loop é o que o nó tem uma aresta para ele mesmo. Um loop seria de um nó, a gente conseguir chegar no mesmo nó, passando pelo grafo, né? Então, a gente já viu aqui que podem ter loops. O que mais que a gente pode perguntar numa entrevista aqui? O formato desse cara aqui, né? A gente teve uma questão aí uns dias atrás que a gente se embananou um pouco com o formato, né? E até a gente entender o que estava acontecendo demorou um tempinho. Então deixar claro esse formato aqui antes de começar a questão. Aqui parece que é no formato já que a gente gosta, né? Não são os edits, não são as arestas aqui. São literalmente os nós. Então o nó 0 tem conexão com 1 e com 2. O nó 1 com 2 com 3. O nó 3 com 5. O nó 4 com 0. E aí vai dar esse grafo aqui que está aqui em cima, beleza? Então se a gente ver aqui, ó, o nó 0 tem conexão com 1 e com 2. 0 vem para o 1, vem para o 2. O que mais que a gente pode perguntar para o nosso entrevistador aqui? Acho que é só. O tipo da resposta aqui, mas aqui tá bem claro, é um vetor de inteiros, né? Os nós têm um índice inteiro aqui dentro que identifica o nó. De 0 a n-1, como os outros problemas de nós aí de grafos aí que a gente fez. E vambora, vamos começar a pensar em possíveis abordagens, então, pra gente completar esse problema aqui. De cara,
só por essa questão dos nós precisarem ter todos os caminhos possíveis até o terminal node, isso já me dá um pé atrás com fazer uma BFS aqui. Por quê? Vamos supor esse cara aqui, esse grafo aqui que a gente tem, né? Vamos pegar esse cara aqui. E a gente tem... Opa! Teclado bugado. A gente tem alguma coisa mais ou menos assim, né? Aliás, total assim. Vou colocar eles em ordem aqui. Para mim fica mais fácil de visualizar, pelo menos. Aqui é o nó 0, aqui é o nó 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, e aqui o 6, e aqui o 6. Então, o nó 0 tem conexões com o 1 e com o 2, e assim por diante. Se a gente for fazer uma BFS aqui, a gente teria que sair do nó 0, e a gente teria uma query aqui, né? Que a BFS a gente faz com a fila, e a gente colocaria o 1 e o 2 aqui dentro. Quando a gente passasse pro 1, a gente colocaria de novo o 2 e o 3. Então, a gente processaria o 1 aqui e colocaria o 2 e o 3. No momento, nesse momento, eu não sei exatamente de quem que esse cara é filho. E a gente precisa resolver o problema de uma maneira que a gente... Daquele nó, todos os caminhos possíveis terminam no terminal node. Então, eu tirei o 1 aqui e adicionei os filhos do 1. Agora eu vou tirar o 2 e adicionar os filhos do 2. Enquanto eu estou fazendo isso, eu preciso ter certeza que no nó 0, eu vou passar no 1 e no 2, vou processar todos os filhos do 1 e do 2, e vou ter certeza de que esse cara vai me retornar de todos os caminhos aqui, de todos os nós, a gente vai chegar no terminal node. Então uma BFS para mim aqui fica um pouco confusa, eu não consigo imaginar exatamente como que a gente colocaria uma BFS aqui nesse problema. Comenta aqui embaixo se você tem alguma solução com BFS usando uma busca aí em largura. Eu acho que uma DFS aqui se encaixaria melhor nesse problema, porque a gente consegue com uma DFS, aí não vai ser mais uma query, né? Vai ser uma stack. A gente consegue do 0 ir para o 1, do 1 ir para o 2. Então, vou pegar sempre os primeiros índices aqui, né? Do 2 ir para o 5. Do 5 a gente não vai em lugar nenhum, né? Só que aí esse cara retornaria para cá. E aí a gente sabe que pelo menos esse 1 aqui do 0 já é um caminho que a gente chega num terminal node. E a gente consegue, como é recursivo, né? A gente vai voltar aqui no 0 na chamada e vai continuar para o 2. Do 2 a gente vem para o 5 de novo, e aí provavelmente a gente retorna aqui em algum momento. Então parece que por esse lance de... A gente precisa do nó, o safe nó é o cara que todos os caminhos possíveis chegam no nó terminal. Parece que uma DFS se encaixa melhor aqui. As análises são as clássicas, né? O de V e O de E. E O de V para espaço depois, porque é uma função recursiva, mas a gente pode falar das análises no final. O que mais que a gente tem que prestar atenção aqui antes de olhar o problema? Não sei, vamos tentar escrever um pseudocódigo aqui. Vamos escrever o pseudocódigo da BFS. E aí a gente vê o que... Aliás, da DFS Safe Node. E a gente vê o que precisa aqui nos parâmetros e vamos pensando no problema enquanto isso. Então, basicamente, o código da DFS, a gente vai receber aqui, como a gente já fez isso outras vezes, né? Então, a gente vai receber um cara que vai ser o nosso current node. A gente vai ter um vetor de visitados, né? Nesse problema vai ser importante ter um vetor de visitados por causa dos loopings ali, né? Então, eu vou colocar um vetor de bool aqui. Vou colocar esse cara como visited. E aí, DFS clássica, a gente vai chegar aqui para esse cara. Nesse momento, a gente vai colocar ele como true. Quer dizer que a gente já visitou esse cara aqui, né? Então, sempre que a gente chegar na chamada, a gente visita o cara. Do i igual a 0 para o i menor que graph naquele cara. Opa. E mais. O que a gente está fazendo nesse for aqui? Então, de novo, a gente já fez isso umas outras vezes, né? Se a gente tem... Eu não sei porque eu apago o gráfico que eu estou desenhando aqui. Mas se esse aqui é o nosso graph, o dot size desse cara aqui, a gente vai pegar, por exemplo, se a gente estiver partindo do nó 0. Então, é o graph na posição 0. Vai ser só esse vetor aqui. Dot size vai ser 4. Então, a gente vai conseguir iterar entre os filhos do nó que a gente está processando aqui. Aí aqui provavelmente a gente teria um if, se esse cara aqui
Agora, nessa posição aqui, que é do vizinho que a gente está processando, né? For igual a false. Opa. A gente pode chamar essa DFS aqui de novo. E basicamente uma DFS é isso, né? Se o problema não tivesse suas especificidades aqui. Então a gente teria esse cara aqui. Esse current node aqui seria o meu graph de i. E os visits continuam sendo os mesmos, né? Então a gente passou ele como ponteiro aqui. Então a nossa DFS seria alguma coisa mais ou menos assim. Vamos pensar agora como que a gente constrói essa resposta para mandar. Se a gente saiu de um nó X e chegou num nó que é terminal, a gente pode parar a recursão, a gente não precisa continuar indo para frente, né? Quer dizer, aqui do 4 a gente saiu para o 5, imagina se o 5 tivesse uma aresta aqui para os 3, que não é terminal. Então, mas aí ele não seria terminal, né? Tá, mas parece que é uma condição que a gente pode parar a nossa função aqui. Então, se esse graph na posição current node dot size for igual a 0, a gente pode dar um return aqui, porque a gente já chegou num nó terminal, né? Então, isso quer dizer que o nosso current node é um terminal node. A gente vai ter que passar para todos os nós aqui, né? Para todos os linhos, para conferir se todos os caminhos podem chegar em nó terminais. Então, isso me dá uma ideia também que essa nossa DFS não vai ser void, né? A gente precisa tratar de alguma maneira que a gente tá indo para frente e lá na frente pode dar um problema e a gente volta e fala que aquele nó não é um safe nó. Como que a gente vai fazer isso? Boa pergunta, não faço ideia. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Então, a gente consegue ver se ele é um terminal. A gente tem o visiteds aqui, a gente tem o current node. Vamos tentar chamar essa função aqui para ver como que a gente chamaria ela. Então, primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai ter que chamar a função para todos os nós, né? Então, provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa assim. E aí o graph vai continuar sendo o mesmo. O current vai ser o nosso i agora. E o visiteds vai ser o visiteds que a gente não criou ainda, né? Então vamos criar um visiteds aqui. E a gente já pode inicializar esse cara aqui com graph.size e false para todos eles. Show! Então a gente passa aqui, vamos chamar esse cara aqui para frente. Como a gente parece que vai ter uma condição de parada aqui, né? Se esse cara é um terminal node, acho que a gente pode setar alguns terminal nodes no começo, né? A gente pode passar por esse vetor aqui, procurando literalmente a mesma coisa, essa condição aqui, que a gente vai conseguir achar os terminal nodes aqui. E a gente já pode setar eles no nosso vetor de visiteds para true, pelo menos, porque a gente não precisa visitar eles, a gente precisa chegar neles. Isso aqui provavelmente eu preciso fazer antes, né? Então, copia esse cara aqui, cola esse cara aqui. Se esse cara na posição i é um nó terminal, a gente pode colocar o visiteds na posição i para falso. Tá, beleza. Começamos a esboçar algumas coisas aqui. Aparentemente a gente está indo no caminho certo, tá? A gente precisa do vetor de saída, né? Então vamos pegar esse cara aqui, chamar ele de answer, e a gente faz o retorno do answer aqui. E aí, em algum momento, a gente vai ter que preencher esse answer aqui. Provavelmente aqui dentro desse cara aqui. Ou voltar, né? A gente pode retornar o vetor também é uma possibilidade, mas por enquanto vamos deixar ele aqui. Vamos tentar olhar as especificidades do problema aqui agora. Se a gente fizer uma BFS literalmente só assim, vamos simular essa DFS, falei errado, aqui nesse caso. Então, do 0 a gente vai para o 1, do 0 a gente vem para o 1, do 1, que é esse vetor aqui, a gente vem para o 2, do 2, 2, a gente vai vir para o 5, e do 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai chegar num vetor terminal, vai voltar, provavelmente a gente vai cair aqui. Aí a gente vai voltar nesse cara aqui,
e vai voltar nesse cara aqui, né? Porque esse cara aqui vai ter acabado o for. A gente já vai ter percorrido todos os nós vizinhos do nó 2. Então a gente vai voltar na chamada e vai fazer para o 3. O 3, 0, 1, 2, 3, é esse vetor aqui. Então a gente vai para a chamada do nó 3. Não vamos entrar aqui. Vamos botar o vetor de visitados para true. Aliás, a gente nem vai para lá, né? Porque a gente está conferindo aqui se esse cara é falso. E ele já vai ser falso, né? Porque a primeira entrada aqui a gente começou como 0. A gente processou o 2, veio para o 3 veio para cá. Esse cara aqui não vai chamar o 0, porque a gente não vai entrar nesse if aqui. Parece que a gente vai ter que ter mais de um estado aqui nesse vetor de visitas. Porque pensa bem, a gente vai mudar essa função aqui para boolean em algum momento. Esse cara aqui vai retornar um true or false. Alguma coisa assim. E provavelmente aqui a gente vai ter alguma coisa desse tipo. Porque depois que a gente acabou esse for, isso daqui significa, beleza, a gente passou em todos os vizinhos desse cara que a gente está processando nessa chamada. E se nenhum vizinho retornou falso, significa que a gente consegue chegar num safe node, num terminal node, a partir desse cara. Então, provavelmente, esse deve ser o momento de colocar um cara aqui, de colocar esse cara aqui na nossa resposta. Correto? Alguma coisa assim. Só que isso também pode significar do jeito que está aqui, no caso do 0, né? Aqui a gente chegou no 3 e vamos voltar para o 0. Só que na hora que a gente voltar para o 0, chegou no 3 e vamos chamar para o 0. Só que na hora que a gente for chamar para o 0, esse cara aqui não vai entrar. Se esse cara aqui não vai entrar, essa variável aqui provavelmente vai ficar true. A gente vai manter ela como true. Se essa variável for true, a gente vai entrar nesse if aqui. E esse if aqui já seria para adicionar a nossa resposta. E a gente adicionaria o 3 na nossa resposta. 0, 1, 2, 3. Que não é o caso, né? O output aqui é não tem o 3. Então a gente vai precisar tratar isso de alguma forma. Isso, parece que é exatamente por causa disso. Eu estava olhando meu código, eu já submeti essa questão aqui há muito tempo atrás. Eu estava olhando meu código e esse vetor de visiteds aqui tem diferentes estados. Ele tem -1, -2, 1 e 0, se eu não me engano. E eu não estava entendendo para que a gente usava aqueles estados, mas agora está fazendo um pouco mais de sentido. Vamos pensar então. Nesse caso aqui, ó, a gente vai retornar true. Então a gente chegou num nó terminal, a gente vai retornar true. Esse cara aqui a gente vai precisar de mais de um estado, né? A gente vai considerar visitados, não visitados. E a gente, se o nó já foi visitado, a gente não necessariamente sabe se ele é um safe nó ou se ele não é um safe nó ainda. Depois que a gente passa aqui nesse cara. Aliás, depois, enquanto a gente está aqui, né? Porque pensa no caso do 0 lá de novo. Então, do 0. Deixa eu escrever aqui, acho que vai ficar mais claro. Do 0, a gente chamou para o 1. Do 1, a gente chamou para o 2. Do 2, a gente chamou para o 5, né? E o 5 retorna. O 5 vai retornar para o 2. 0, 1, 2. Do 2 a gente chama para o 5 e o 5 retorna. Dos 2, então a gente vai voltar de novo. A gente vai chamar para o 3. Então a gente vai voltar na chamada recursiva aqui e vai chamar para o 3. 0, 1, 2, 3. Do 3 a gente não vai chamar para o 0. Porque esse cara aqui não vai entrar nesse if aqui. E aí a gente vai voltar e a gente vai voltar para o nó 2. Aliás, a gente vai voltar para o nó 3, né? O 3 vai tentar chamar para o 0. E a gente vai voltar para o nó 3. Só que o nó 3, esse for aqui já acabou. Esse for aqui já acabou. E esse cara aqui está marcado só como visitado, né? Ele não é um nó safe. Então, a hora de marcar esse cara aqui, talvez não seja a hora de dar o push nele. A gente vai precisar ter mais um estado aqui. Então, beleza. Parece que faz sentido. Pelo menos na minha cabeça está fazendo sentido. Vamos trocar. Vamos colocar esse cara aqui como inteiro. Que a gente consegue salvar números diferentes lá dentro. Vamos colocar umas constantes aqui. Como que declara constante no C++? Mesmo? Acho que ah, não, é define, né? Eu não lembro se isso daqui pode ser dentro da classe
Mas vamos testar. Que é define. Alguma coisa assim? E aí o nome da constante. E aí o valor? Acho que é isso. Então vamos criar 3 estados e vamos ver se é suficiente. Por enquanto. Então, o visited significa que a gente passou naquele cara, mas a gente ainda não sabe se ele é um safe node. O unvisited, claro, significa que a gente não passou naquele cara. E esse cara aqui significa que aquele cara é um safe node. Se significa que aquele cara é um safe node, a gente pode já colocar ele aqui dentro, né? Então, no momento que a gente está salvando aqui, aliás, unvisited, aliás, safe node. Ele na verdade, ele não é um safe node. Aliás, ele também é um safe node. Só que aqui a gente está perguntando, ele é terminal? Se ele é terminal, ele é safe node, né? Tipo aqui o 5, o 6 é terminal e também é safe node. Porque se ele é terminal, ele não vai para lugar nenhum. Se ele não vai para lugar nenhum, dele ele consegue chegar nele mesmo. Então é um safe node. Então aqui a gente está colocando já todos os terminais como safe node. Então aqui a gente tem que colocar... A gente vai percorrer ele só se ele for não visitado. Vamos criar essa variável aqui, que eu acho que vai ser uma variável de controle para a gente. Aqui fora. Bool. Is this safe node? A gente coloca... Vamos começar como true ela. Ou como falso. Vamos começar como falso ela. Vamos começar ela como falso. Depois... Opa, pato. Calma aí. Depois a gente testa. E aí a gente vai receber esse cara aqui. Provavelmente a gente vai ter uma espécie de um if aqui, né? Alguma coisa assim. E aí a gente vai ter esse cara aqui, alguma coisa assim. Então agora a gente tem mais um estado. Eu vou preencher esse if aqui depois. Eu acho que ele vai estar aqui. Vamos lá. Então se a gente passou em todos os nós vizinhos a esse nó que a gente está processando, e esse cara aqui é true, a gente pode dar um pushback na nossa answer, correto? A gente tem que setar esse cara aqui para safe node. O que mais que a gente tem que fazer? E a gente tem que retornar true. Aqui embaixo a gente vai ter um return false. Porque se a gente passou em tudo isso daqui em algum momento e a gente não entrou aqui, significa que essa variável está falsa. Se essa variável está falsa, em algum momento a gente recebeu isso daqui como falso daqui de dentro, né? E digo mais, não necessariamente a gente recebeu, né? Aliás, se a gente receber o falso dessa função, a gente pode simplesmente cortar a recursão, né? Porque o que isso significa? Significa que esse cara aqui caiu em falso. Então esse cara aqui chegou aqui no final. Se esse cara chegou no final, significa que um vizinho do nó que a gente está processando atualmente, um vizinho deles, não consegue chegar num terminal node. E se um vizinho não consegue, consequentemente você também não consegue, porque todos os seus caminhos precisam chegar num terminal node para você ser um safe node. Então aqui a gente pode dar um break, né? E simplesmente parar. E se for, a gente vai cair aqui e retorna falso. Beleza. E o caso do zero lá? Então, a gente retorna para os... Qual que era o caso mesmo? A gente estava processando o nó 3. Na hora que a gente acaba de processar o nó 3, isso daqui tá tudo como true, porque em nenhum momento ele vai entrar aqui. Então essa variável aqui tá como true. Tá como falso agora, né? E no momento que a gente acaba de processar esse cara aqui... Então no momento que a gente acaba de processar esse cara aqui, esse cara vai ser falso ainda. Não vai entrar aqui. E a gente vai retornar falso. Parece que a gente resolveu o problema. Se esse cara... Se a gente inicializar tudo como true... Se esse cara aqui não é visitado... A gente precisa processar o else aqui. Que agora a gente tem mais de um estado, né? No momento que a gente caiu aqui... Esse cara pode ser visitado. Ou ele pode ser safe node. Se ele for safe node, significa que esse vizinho já conseguiu chegar aqui, né? Então, beleza, a gente é só continuar rodando for. Se ele for visitado, isso significa que a gente só conseguiu chegar até aqui, né?
E aí, em algum momento, isso deu errado. Correto? Eu acho que eu preciso escrever esse else aqui, não tenho muita certeza. Vamos testar? Acho que já está na hora da gente testar isso daqui. Então, o que a gente precisa passar de argumento aqui para nossa função? Esse cara aqui. Current node. Visited, que a gente já tem, né? E o vetor de answer, a gente não fez nada ainda no vetor de answer. Esse current node vai ser o nosso i. E a gente retorna answer, que o answer que a gente está passando como ponteiro. Então dá para escrever nesse answer daqui. A gente está escrevendo esse cara aqui, está colocando visiteds aqui. A gente não pode mais checar só se ele é um terminal, né? Porque... Por que a gente não pode? Isso parecia que fazia sentido na minha cabeça. Porque a gente está marcando ele como safe nodes aqui, a gente está cortando a recursão antes, né? Então, a partir do momento que o meu nó chega, os vizinhos do meu nó são todos safe nodes, significam que esse nó também é safe node. Então, a gente pode simplesmente, em vez de comparar isso daqui, comparar esse cara aqui. Então, se esse cara aqui for safe node, a gente retorna true. E agora o current node é, na verdade, um safe node. A gente não precisa buscar os terminais, né? E aqui a gente só busca os terminais para setar eles como safe. Parece que é isso mesmo que o problema quer. Então, a gente meio que abstraiu o conceito de terminal aqui e falou, beleza. Todo safe node, aliás, todo terminal é um safe node. E a partir daí, a gente começa a construir essa árvore, né? Vamos rodar. Vamos ver o que acontece aqui. Valid, aqui é int, né? E agora a gente vai ter todos eles como unvisited, não mais como falso. E aí, o que ele está reclamando aqui? Expected 4, but we have 3. Graph current node, visited, graph current node, visited, you answer. Too few arguments to... Ah, não, tá na linha de baixo, não? Isso. Graph current node, visited, you answer. Wrong answer, vamos ver o que aconteceu. Vazio, então em nenhum momento ele colocou isso daqui como true. Vazio também, então em nenhum momento ele colocou isso daqui como true. Por que ele não colocou isso daqui como true? A gente chama o 0, o 0 vem pro 1, do 1 vem pro 2, do 2 vem pro 5, é isso? 0, 1, 2, 5. No momento que chega no 5 aqui, a gente vem do 0, pega o primeiro, vem pro 1, pega o primeiro, vem pro 2, pega o primeiro, vem pro 5, pega o primeiro. Então a gente chegou no 5 aqui, marca ele como visited. Na verdade ele vai cair aqui, né? Porque ele já é um safe node, a gente já deveria ter setado isso daqui nessa linha aqui. E volta. Na hora que a gente volta, a gente vai voltar pro 2. O 2... Ih, não entendi o que aconteceu, hein? Mas já detectei um problema aqui. No nosso answer, a gente vai precisar dar um pushback nesse i. Ele já tá aqui, né? Ele é um nó terminal, então com certeza ele é um safe node, então com certeza a gente já pode colocar ele no nosso answer. Então beleza, não colocou o 2 e o 4. No momento que a gente chega no 2, a gente chama o 5. O 5 vai bater aqui, né? Vai ver que é sem filhos, mas na verdade ele vai parar nesse primeiro if aqui, porque ele tá marcado como safe node, certo? Vai voltar, a gente vem pro 2. O 2 vai acabar esse cara aqui. Esse cara aqui vai ter que ser true. Esse cara, o 2 vai ser visited. Esse cara aqui vai ser true, porque volta da chamada do 5, né? Volta na chamada, no retorno daquele if. E a gente vai entrar aqui. Se esse cara é true, dá um pushback, ué. E agora? Ele não colocou o 2 aqui dentro. Por que ele não colocou o 2 aqui dentro? Vou colocar uns prints aqui no meio. A famosa técnica de debug com prints. Vou colocar esse current node aqui, só para saber em qual chamada a gente tá. Aliás, vou colocar ao contrário, né? Oxi. Assim. Assim, assim. Endline.
E eu vou colocar outra chamada aqui, outra linha aqui embaixo, só para ver qual que é o nó que ele vai chamar. E aí eu vou querer ver esse retorno também depois. Cadê o output aqui? Não tem nenhum output aqui? Isso tá estranho, isso tá bem estranho. Ele não entra nesse if aqui. Por que ele não entra nesse if aqui? Current node e é unvisited? Não, não é unvisited. No momento que a gente está no 2, 0, 1, 2, a gente não vai nem chamar para o 5, né? Porque a gente não vai entrar aqui. A gente não vai entrar aqui, não vai botar esse cara como true e não vai entrar aqui não adicionando 2. Como que a gente resolve isso? Será que se a gente começar esse cara como true, a gente vai continuar não entrando aqui no 2. Agora a gente vai entrar aqui e adicionar. Tá bem esquisito isso, tá bem esquisito. Vamos testar de novo. Se a gente começar esse cara como true, a gente vai assumir que ele é um safe node, beleza? Se os vizinhos dele, um deles já foi visitado e está marcado como visited, segundo nossos estados aqui, isso significa, imagina, o nó X tem um vizinho Y e o nó Y está marcado como visitado. Isso significa que o nó X não vai ser um safe node. Correto? Porque a gente precisa que contain all the safe nodes of the graph. Então, aliás, a gente precisa aqui que contenha todos os caminhos possíveis, né? A gente vai ter que tratar isso daqui. Se a gente pega esse cara aqui e ele é visited, porque ele pode ser um safe node, ele pode ser unvisited, ele pode ser visited. Se ele não foi visitado, a gente visita. Vamos visitar ele e vamos resolver ele. Se ele já foi visitado, isso significa que a gente já passou por aquele cara e a gente não conseguiu marcar ele como safe node. Parece que é isso. Então, se ele já foi visitado, esse cara aqui recebe falso. E aí a gente pode tirar esse cara daqui. Vou botar aqui, né? Acho que talvez faça mais sentido. Fica mais bonito o código também. Não sei se precisa estar dentro desse outro if. Acredito que não. Esse nó é safe? Beleza, vamos assumir que ele é safe. Se ele tem algum vizinho que não foi visitado, vamos visitar o vizinho. Se ele tem algum vizinho que já foi visitado e está como visited, vamos marcar ele como falso. Se ele for marcado como falso, a gente dá um break e não precisa nem continuar, não precisa fazer as próximas chamadas recursivas. Agora, esse cara como true, dá um insert pushback, vamos marcar ele como safe node, retorna true, retorna false, retorna true, visited, safe node. Beleza. Não faz sentido. Aqui a gente deveria chamar só para os nós que não foram visitados, né? Eu acho que não é isso que está travando o nosso algoritmo aqui, mas se ele foi falso, pega esse cara aqui. Mas eu acho que não é isso que está travando o nosso algoritmo aqui. Por que a gente não está entrando no 2 e no 4? Por que ele não está pegando pondo push ali? Se o graph na posição de dot size for igual a 0, vamos colocar um cout aqui só para a gente ter certeza. A gente consegue saber qual nó que ele está marcando primeiro ali. Esse problema aqui pega, hein? Tô incomodado com esse problema aqui. Check-in 5 6. Então ele conseguiu marcar o 5 e o 6. Ele conseguiu marcar o 5 e o 6. A gente vai chamar pro 0, né? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos colocar um current call, current node. E aí a gente pode, na verdade, para ficar melhor na recursão, vamos printar esse cara aqui e esse cara aqui, para a gente saber para onde que está indo. O que eu preciso ver os casos testes? Ele não está entrando nesse if de novo? Não é falso, né? É unvisited.
Pô, faz 15 minutos que eu tô lendo o negócio aqui. O falso no C++, acho que ele deve ter um valor diferente do unvisited aqui. Ó, agora entrou pelo menos. O unvisited é 1, né? Com certeza o falso não é 1. E aqui tá diferente, hein? Vamos colocar safe node como 0 e unvisited como -1. Tem que estar diferente esses estados aqui, senão a gente vai estar comparando 1 com 1 e não faz sentido, né? Nossa, demoraria anos para achar aquele bug ali também. Então a gente chega no 0, do nó 0 a gente chama o nó 1, chega no 1, do nó 1 a gente chama o nó 2, chega no 2 e só chega no 2, né? Simplesmente chega no 2. A gente não chama o nó 5, porque o 5 já é visitado. E aí, a gente deveria entrar aqui pro 2, né? Então vou botar mais 2 prints ali para ver se a gente está entrando pelo 2 ou não. Não, esse cara aqui é com certeza... Vou colocar answer aqui, só para identificar que a gente entrou. Ele não tá entrando pro 2 ali. Isso é bem esquisito, né? Porque no 2 ele deveria entrar. Por que que ele não entra? Não, ele entrou. Current answer 2. Ué. Que a gente tá passando como ponteiro, então vai para ser o mesmo cara. Ah, já tá retornando aqui, na verdade. A gente esqueceu de ordenar, né? As respostas precisam ser ordenadas. Então vamos dar um sort answer.begin answer.end. E eu espero que seja só isso, né? Já deu desse problema por hoje, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Boa. Boa. Parece que foi, hein? Parece que foi. Não vou fazer mais testes aqui na mão, porque o vídeo já ficou muito, muito longo. Vou tirar esses prints aqui do meio. Vamos ver se isso dá certo. Parece que é isso. Então esse problema tem alguns nuances, né? Pra gente querer todos esses caminhos, garantir que todos os nós chegam no nó terminal, aí passou. Passou, graças a Deus. Passou, graças a Deus. Deixa eu dar uma olhada de novo no meu código. Eu tinha visto isso daqui antes de gravar o vídeo. Aqui a gente tá usando vários estados diferentes, né? E o código tá um pouco confuso aqui. Mas eu fiz há muito tempo atrás, então não vou nem olhar. Mas isso daqui me chamou a atenção, porque a gente tem um estado para unvisit, aí depois a gente seta ele como -2 aqui, ó. E não é o número que a gente compara aqui, né? E aí em algum momento aqui a gente seta ele para 0 também. Uma doideira total, uma doideira total. Então vamos voltar ali, análise disso daqui. A gente vai ter time, solução O de V mais E space também. Só que a gente não pode esquecer que a gente precisa ordenar eles antes de voltar, né? Porque eu usei uma DFS aqui e na DFS a gente não tá tratando ordem, né? Então a gente tem que ordenar ele antes de voltar. Então, na verdade, o nosso timing vai ser O mais V mais N log N, que é o tanto que a gente gasta para ordenar. Como N log N é o maior aqui, a gente pode escrever Ozão de N log N. E aí de space acho que a gente pode deixar O de V. Beleza? Show! Conseguimos mais um accepted aí. Accepted sofrido, hein, cara? Pô, sofrido. Tive que colocar vários prints aqui no meio. Mas daqui até o final vai ser assim. A gente já pegou um nível bom. Vamos tentar dar uma forçada, pegar uns problemas mais complicados agora nessa reta final. Entra na nossa comunidade do Discord aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. A gente tá lá discutindo quase todo dia. Tem gente lá estudando. Então você vai conseguir apresentar o problema e às vezes a pessoa vai conseguir te ajudar. Às vezes você vai conseguir um networking. Às vezes, quem sabe, até um emprego e alguém para fazer uma mock interview com você. Beleza? Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos dias. Ativa o sininho aqui para chegar a notificação para você. Curte esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que está estudando para as code interviews. E vou subir esse código no GitHub. O código do GitHub deve estar em algum lugar aqui também. O repositório já deve estar público a uma altura desse campeonato. Vai lá, deixa aquela estrelinha, deixa aquela moral pra gente. E é isso, galera. Mais um dia. Hoje é o dia 17, né? Hoje é o dia 17. Vamos amanhã pro dia 18, então. E aí, no final dos 30 dias, a gente vai estar muito, muito mais forte, beleza? Falou, galera. Então, até amanhã.